Olá, meu nome é Natália Kathleen e eu sou orientanda da professora Flaviana Soares e co-orientanda do professor Sérgio Brusadelli. E hoje estarei apresentando a avaliação da ozonioterapia em pacientes que utilizaram bisfosfonatos e desenvolveram necrose nos maxilares. O gás ozônio, ele foi descoberto em meados de 1840 e ele foi assim chamado por derivar da palavra ozen, que em grego significa odor. O ozônio, ele é um alótropo natural da molécula de oxigênio e ele é altamente instável, ficando atrás apenas do flúor e do persulfato. O ozônio, ele tem seu marco inicial na medicina apenas durante a Primeira Guerra Mundial, no qual um médico notou que, apesar de ser fácil a sua manipulação, ele tinha alta eficácia no tratamento de feridas de pacientes que eram soldados que tinham sido abatidos em campo de batalha. A partir daí, foi feito vários estudos e notou que em altas concentrações, o ozônio ele tinha a capacidade de microbicida e em baixas concentrações ele tinha a capacidade moduladora, ou seja, ele conseguia modular o metabolismo e a resposta imunológica. Atualmente, foram feitos estudos notando que alguns medicamentos antirreabsortivos e antigiogênicos vinham causando osteonecrose nos maxilares. Desses medicamentos, notou-se que os bisfosfonatos, que podem ser divididos em não nitrogenados e nitrogenados, os denosumabs e os antigiogênicos, vinham trazendo essa resposta. Então, o objetivo desse estudo é avaliar o uso da ozonioterapia em pacientes que desenvolveram necrose usando algum desses medicamentos. Eh, Esse estudo ele foi submetido num comitê de ética e aprovado. Devido à pandemia do novo coronavírus, ele teve que ser modificado e ele é um estudo transversal retrospectivo e, foi coletado, dados de pacientes que foram atendidos no ambulatório do projeto de extensão de ozonioterapia, do HUB. Esses pacientes, eles foram atendidos durante 2019 e 2020 e foram coletados uma amostra de 120 pacientes. Dessa amostra, foram selecionados apenas os pacientes que desenvolveram, necrose nos maxilares, a partir do uso de medicamentos, e totalizou num total de apenas 23 pacientes, no qual foi coletados dados gerais, como gênero, faixa etária, doença primária, tipos de medicamento, tipo, de evento desencadeante, a localização e a comorbidade que esse paciente tinha. Também foi coletados dados a respeito do tratamento de ozônio, como a dose, a forma de administração, que poderia ter sido o gás puro ou veiculado a água e óleo, a quantidade de sessões e a evolução desse paciente. E todos esses dados eles foram anexados, armazenados e manuseados através da planilha eletrônica do tipo Excel 2002, e foi feita em seguida uma análise descritiva. Bom, dentre esses pacientes, a maioria foi mulheres, totalizando um total de 19 mulheres e 4 homens. E dentre esses pacientes, notou-se que a maioria eram pacientes oncológicos, mas 3 desses pacientes, tinham, como doença base a osteoporose e um, a osteopenia. Entre os medicamentos mais utilizados, foi destacado o Zometa, o alendronato e também os denosumabs. E como discussão, o ozônio ele se mostrou eficaz quando utilizado, em pacientes que desenvolveram necroses, porém notou que, tinha uma certa resistência em pacientes que ainda estavam fazendo, tratamento para essa doença base e eles, ao mesmo tempo, estavam fazendo uso da ozonioterapia. E concluímos que o ozônio ele é sim eficaz como tratamento de pacientes que desenvolveram necrose nos maxilares. Muito obrigado, e essa foi a minha apresentação.